do Senhor, irmãos. Boa noite em Cristo Jesus a todos. É um prazer estar aqui novamente com todos, no nosso templo aqui, na congregação do Estreito e do Vila Primavera, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje, sexta-feira, e no nosso templo é o culto de ensino da palavra do Senhor, Então, quero convidar você, desde já, primeiramente, a fechar os teus olhos, curva a sua cabeça. Nós vamos orar ao Senhor, iniciar com oração estes minutos que vamos passar aqui, fazendo uso da palavra do Senhor, amém? Curva a sua cabeça e oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, mais uma vez nos encontramos aqui, Senhor, na Tua casa, para, Senhor, fazer uso da Tua palavra. Abençoa, meu Deus querido, os Teus filhos que estão assistindo através dessa transmissão. Alcance, Senhor, cada um deles. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, ó Pai eterno e Deus amado, que Teu Espírito Santo venha falar conosco nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero que você, primeiramente, se puder, pegue aí a sua Bíblia para nós acompanharmos, no nome de Jesus, o ensinamento da palavra de Deus. Quero falar aqui em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, ao qual escreveu Mateus, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 1. O Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Mateus, capítulo de número 13, a partir do verso de número 1. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler para os irmãos. Acompanhe aqueles que estão aí, meio que a Bíblia está longe, mas não tem problema. Preste bem atenção no texto que nós vamos ler aqui nessa noite. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas, por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, Em nome de Jesus, até o versículo de número 9, Louvado seja Deus. Irmãos, uma palavra bem conhecida, bastante ministrada, em congressos, estudos bíblicos, conferências, mas nós queremos chamar a atenção aqui dessas 4 situações que esse capítulo 13 nos mostra, mediante a um homem que tinha em suas mãos, que estava sobre as tuas mãos algumas sementes. E Jesus, aproximadamente, era no porto de Cafarnaum que Jesus estava. E para variar, como era no ministério de Jesus Cristo, ele era sempre cercado por multidão. E ali Jesus passa a ensinar o povo novamente com a tua palavra. E numa dessas palavras que o Senhor Jesus ensina ao povo, ele cita o exemplo desta parábola do semeador, E nós analisando todo o capítulo de número 13, você passa a entender que talvez não foi um descuido do próprio semeador. Talvez este homem que andava com as sementes sobre o teu poder não jogou a semente ali, ou porque quis, ou de algum modo escapou ou caiu daquilo a qual ele carregava. Simplesmente nós temos que entender
que aquelas sementes caíram naqueles solos diferentes. Nós lemos aqui 4 situações diferentes que aquelas sementes, cada uma delas teve como experiência para si. E é tão interessante, um fato curioso, irmãos, que na maneira da agricultura na nossa terra, na nossa nação, primeiramente você ara a terra para depois você introduzir uma semente na terra para que ela possa germinar e produzir aquilo ao qual o teu efeito é para a produção. Mas na Palestina há uma coisa muito interessante. Há lá, até hoje, na terra de Palestina, primeiro se lança a semente para depois arar. Então nós aprendemos aqui, para a vida espiritual dos nossos dias de hoje, que Deus age da mesma forma, como o exemplo da Palestina. Deus, primeiro, ele não ara a terra. Deus, primeiro, ele não prepara a terra para poder lançar sua semente. Ao contrário, ele lança a semente para que a semente atinja todo tipo de terra. Essa terra que nós queremos falar nessa noite seria a própria vida da pessoa, a terra humana, este coração que só Deus sonda. Então, quando nós olhamos para o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, encontramos algo que podemos tirar aqui para aprendizado nosso. Nós vemos aqui que Jesus, quando estava com a multidão ensinando aqui no porto de Cafarnaum, neste capítulo 13, enquanto Cristo ensinava, ele observava que dentre daquelas multidões existia vários tipos de pessoas. Existia vários comportamentos de pessoas dentre aquela multidão. Então nós trazemos para os nossos dias de hoje, e nós temos aqui num cenário que nós estamos vivendo, um século de lutas difíceis, de situações complicadas, aonde o Evangelho parece que vivencia um momento que sinaliza a volta de Cristo, mas nós temos que entender que hoje se encontra também vários tipos de comportamento cristão nesta geração que nós estamos vivendo. Quando nós então começamos a analisar o capítulo 13, tiramos aqui 4 tipos de cristãos, ou 4 tipos de comportamentos diferentes para aqueles que falam que é cristão ou que estão na presença de Deus. E o primeiro comportamento, ou o primeiro tipo de cristão que nós vemos aqui, se encontra no versículo de número 4, e eu vou ler para você. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Que comportamento é esse, pastor Wagner? Que tipo de cristão é esse no versículo 4? É aquele que escuta a palavra, mas não consegue entender. É aquele que está no culto, é aquele que está no congresso, é aquele que está no ensino, é aquele que está nas ocasiões onde se ministram a palavra, ensinamento, ou toda a oportunidade que ele tem de estar na presença de Deus, mas ele não consegue entender o que Deus está falando através da palavra. E quando ele não consegue entender, torna-se o quê? Alvo fácil para o nosso adversário. Aí vem o nosso arqui-inimigo e começa a trabalhar totalmente ao contrário de tudo aquilo que ele está ouvindo dentro da palavra de Deus. Por isso que quando Jesus deixou bem claro na tua palavra que o povo adora com os lábios, mas o coração está longe, aqui se encaixa esse tipo de cristão nos nossos dias de hoje. Aqueles que só escutam, está no culto, entra por um ouvido, sai por outro. Mas é o mesmo cristão que entra pela porta da mesma maneira que entrou, sai da mesma maneira que entrou. Não entendeu o que Jesus quis dizer. Por quê? Por que não consegue ter o entendimento hoje da palavra de Deus, pastor Wagner? É porque a nossa mente, a nossa cabeça, o nosso ser está cheio de tanta coisa que não há espaço para a palavra de Deus poder ter o acesso que necessita ter para obter a transformação da vida do cristão, que vem para a presença de Deus, que quer desfrutar até mesmo ou procura uma paz
no teu interior, como diz muitos por aí. Eu vou à igreja para procurar paz, para ter tranquilidade. Na realidade, nós vamos à igreja cultuar o Senhor para adorá-lo, para buscar mais alicerce e fortificarmos mais através da palavra, através do ensino. Então, o primeiro tipo de cristão é aquele que escuta, mas não entende o que Jesus está falando com ele. O segundo comportamento, ou o segundo tipo de cristão que nós encontramos no Evangelho de Mateus capítulo 13, está lá no versículo de número 5, eu quero ler para você também. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Veja bem, a outra semente, o que acontece com ela? Cai em pedregais, não havia terra bastante. Aqui quero nomear esse tipo de cristão, de um cristão alegre temporário. Ele vem para a igreja, vem para a presença, recebe a salvação, porém, ele tem uma alegria temporária do Espírito Santo. Como assim? No início, tudo é bom, é uma maravilha. Jesus está trabalhando. Quando está no processo inicial da graça de salvação, tudo é bom. Você tem uma alegria de evangelizar, você tem uma alegria de orar, uma alegria de louvar, uma alegria de visitar, mas vai chegar uma fase em que Deus precisa mudar o caráter do cristão. Chega um momento na obra de Deus, chega um momento na vida do cristão que Deus precisa trabalhar no comportamento. E quando se fala em Deus trabalhar no comportamento, se fala em Deus trabalhar em todas as áreas da vida daquele que serve a Deus. É onde começa a perseguição, porque Jesus foi bem claro na tua palavra, que nós seríamos perseguidos nos últimos dias, mas a perseguição, ela não pode vir como uma ferramenta para nos parar, para desanimar, para entristecer. Ela tem que vir como uma ferramenta para poder nos preparar para uma vida digna de relacionamento com o Senhor. Então, a minha alegria no Senhor, a minha alegria no Espírito não pode ser temporária, ela tem que ser constante. Por isso que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, a partir do versículo de número 51, você vai ler todo o versículo, a partir do 51, quando chega lá no final. Ele diz: amados irmãos, em todo o tempo, em tudo isso que eu lhe disse, sejais todos firmes e constantes na obra do Senhor. Firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor. Firmeza espiritual. Então nós temos no nosso meio, irmãos, infelizmente, cristãos que são alegres temporários. Você vê ele no culto de domingo, por exemplo, ele está bem, ele está empolgado, ele ajuda o diácono, ele ajuda o pastor, ele faz isso, ele faz aquilo, passa uma semana abençoada nos cultos, de repente some o abençoado, some a irmã que estava tão bom e alegre. Por que disso, pastor Wagner? É porque é a alegria temporária, é a semente que caiu no meio de situações que deveriam lhe ensinar como se fortificar. Por isso que esta semente do versículo 5, ela não tinha terra fundo suficiente. E aonde eu encontro essa terra funda, pastor Wagner? Na palavra, na oração, na renúncia, no comportamento de uma vida santa com Deus. Então, o segundo tipo de cristão é aquele cristão que é alegre momentaneamente. Ele nunca tem uma alegria constante, ele sempre está oscilando, na presença de Deus. O terceiro tipo, irmão, que nós encontramos no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, são aqueles crentes que nós vamos ler agora, capítulo de número 13, versículo 3. Vamos lá. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas. Versículo de número 7, melhor dizendo. Vamos lá. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Quais são esses irmãos, pastor? Eu posso nomear eles de quê? Os cristãos do versículo 7. Aqueles que têm a capacidade, aqueles que são capazes, diferenciados, aqueles que se destacam na obra de Deus, mas eles são ocupados, mas eles são embaraçados com as coisas da vida.
São aqueles que temem a Deus, porém não têm tempo para Deus. São pessoas que priorizam outros fatores, mas não priorizam aquele quem deveria priorizar. Quando eu sempre falo na igreja, todas as vezes que temos oportunidade, que estamos vivendo uma geração de cristão que está priorizando todo tipo de coisa na sua vida. Ele prioriza um aumento de salário, ele prioriza trabalhar um pouco até mais tarde, ele prioriza melhorar o teu carro, ele prioriza reformar a tua casa. Isso é contra, pastor? Deus não se alegra, não gosta? Não, ao contrário, Deus abençoa o nosso esforço, mas há casos que Deus ele pesa na balança e começa a analisar as prioridades da nossa vida. E quando isso passa a ser prioridade da nossa vida, deixamos Deus de lado. Mas eu quero te dizer algo tão interessante e que eu aprendi muito com o Senhor. Se deixarmos de priorizar aquilo que tanto buscamos na nossa vida e priorizar o dono de todas as priorizações que eu busco, aí aquilo que você tanto almeja e deseja em toda a área da tua vida, o dono de todas essas que você tenta correr atrás e priorizar, ele vai te dar graça, vai te dar vitória, vai abrir as portas, vai te abençoar para você atender todo o teu objetivo na tua vida. Por isso, Deus nos traz essa palavra do versículo de número 7. Você tem capacidade, você tem uma boa palavra, você louva bem, você tem um dom de orar, você tem um dom das visitas, você tem um dom de falar de Jesus para alguém chorar, você tem um dom de abraçar, de amar ao próximo, mas você não é suficientemente capaz de entender que se você priorizasse este dom que Deus tem na tua vida, todas as demais áreas delas estariam conforme nivelada naquilo que você precisa. Então, uma coisa que eu tenho para te dizer, no comportamento de número 3, do cristão de número 3, capazes, mas estão ocupados. Então, desocupe um pouco daquela área que você tanto está priorizando e deixa Deus tomar conta da sua vida. Você vai ver que Deus capacita e todas as coisas que você busca, o Senhor vai lhe conceder no nome de Jesus, né? Irmãos, o quarto tipo de cristão que nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 13, está lá no versículo de número 8, eu quero ler com você. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Olha que interessante. Que cristão que é esse? É aqueles que são firmes e frutificadores. Esses, eles ouvem a palavra, deixam a palavra entrar no teu interior, deixam ela revelar as grandes grandezas que o Senhor tem, e aí Deus começa a revelar as grandes coisas, a maravilha, e todo aquele propósito se cumpre. Aquele que busca primeiro o reino de Deus, as demais coisas são o quê? Acrescentadas. Então, meu querido, nessa noite, o Senhor nos chama a atenção de que tipo de cristãos nós somos nesta era que estamos vivendo. Nós estamos vivendo um século onde a igreja ela tenta se conformar com o modo que está o mundo formando. Por isso que o apóstolo Paulo diz, não nos conformemos com este mundo. Você sabe o que é conformar? É você não se adaptar, não se encaixar aquilo que o mundo quer que a igreja se encaixe hoje. Hoje, o Espírito Santo de Deus está tão triste com muitas igrejas e tão triste com muitos cristãos que estão aí vivenciando, como se diz, entre aspas, a presença de Deus, que eles não sabem o que é realmente ser um cristão. Ser um cristão de verdade, ser um crente de verdade, ser um seguidor de Cristo de verdade, é fazer o que Pedro te fez, junto com seus companheiros de pesca. Jesus disse, a partir de hoje, vocês serão pescadores de homens. E o que Pedro fez? Largou o barco, largou a rede e foi para seguir a Cristo Jesus. Então, meu querido, nessa noite, eu quero que você medite nesta palavra, porque vou dizer algo de Deus aqui para a sua vida. E talvez alguém que está nos assistindo aí, Deus está falando com você fortemente. Deus está dizendo,
Eu sei todo o comportamento da sua vida, no teu trabalho, na tua escola, na faculdade, em onde você estiver. Deus está de olho dizendo, cuidado, você tem que ser a semente boa, a semente do versículo de número 8. Ela entende a palavra, ela está firme e começa a frutificar. Amém? Eu posso orar pela tua vida nessa noite? Então eu quero fazer uma oração para nós encerrarmos aqui este pequeno e simples estudo da palavra de Deus do Evangelho, capítulo de número 13. Eu quero que você tenha em mente que o Senhor busca nos dias que estamos vivendo verdadeiros adoradores. Eu disse aqui em uma das ministrações no início da semana, sobre os fins dos tempos, e uma coisa que nos chama muita atenção, meu querido, é que o Senhor está diante dessa situação que o mundo está vivendo, que o nosso país está vivendo. Eu disse naquela pregação e volto a repetir aqui, tudo isso que está acontecendo em tua volta, na tua cidade, em nosso país, não é simplesmente uma crise simples, mas é simplesmente Deus trabalhando com a igreja, porque da maneira que a igreja está, a igreja não sobe, e para a igreja subir ela tem que ser purificada. E o que está fazendo a igreja ser purificada? Este momento em que você e toda a igreja na face desse país, em todo lugar, não pode estar reunido em aglomerações humanas dentro do templo. Mas Deus permitiu isso, pastor Wagner. Deus está no controle de todas as coisas. Sabe por quê? Porque quando se tem oportunidade de ir ao culto, quando a igreja estava aberta todos os dias, quando o pastor te falava, amanhã tem culto de ceia, amanhã tem culto de ensino, amanhã tem culto de visita, amanhã tem culto de oração, nós não fazíamos esforço. O cansaço tirava a nossa alegria de ir ao culto. Talvez o shopping te chamava para passear com a família. Talvez o teu amigo que te visitou antes horas do culto passou o tempo com você conversando. Ou alguma coisa sempre tirava o cristão do culto. Hoje eu não vou, o pastor vai entender. E hoje Deus fez isso para nós pensarmos e refletirmos. Porque quando a igreja estava aberta com a oportunidade de todos ir ao culto, ninguém ia ao culto. Sempre tinha uma desculpa. Agora que os templos estão fechados e que nós estamos aqui como estou fazendo, simplesmente com a cadeira, pregando aqui para as cadeiras, ensinando você que está ouvindo e com meu filho Felipe que está nos ajudando aqui nessa transmissão, Deus permitiu isso para nós valorizarmos. Aí a pessoa está aí e fala, a igreja tinha que estar aberta, que horror, fechou a igreja, mas quando a igreja estava aberta, não tinha o pronunciamento de dizer, nossa, hoje é dia de culto, vamos adorar. Por isso, Deus está permitindo o que está acontecendo para alertar a igreja, que não é hora de brincar de igreja, não é hora de brincar de pastor, não é hora de brincar de ser membro de igreja, não é hora de brincar de missionário, não é hora de brincar de ser cristão. É hora de levarmos a sério o que Jesus está mostrando aí ao nosso redor, aí fora. Estamos no fim dos tempos. Não há tempo, meu querido, não há tempo, minha irmã, de priorizarmos as coisas a qual nós estamos correndo. É preciso falar para a tua família, para o teu esposo, para os teus filhos, em dizer, vamos viver uma vida digna com Cristo. Vamos viver uma vida ampla no Senhor, porque daqui a pouco, todos esses que estão ao seu lado, você não vai ver mais. E eu não quero que você fique aqui no grande dia da tribulação, não quero que você fique no dia do anticristo, não quero que você fique aqui quando este anticristo reinar na terra, mas eu quero que você preste bem atenção em que tipo de cristão você encaixa nesse estudo que nós te demos hoje. Amém, meu querido? Então, Deus abençoe a sua vida. Eu quero que quando terminar, este prazo da igreja estar aqui, simplesmente fechada, e você na tua casa orando, e você fazendo as suas lives, pregando o evangelho, falando de Jesus, quando tiver a oportunidade de estarmos novamente aqui, eu creio que a igreja será outra, e eu creio que a tua fé também será de uma outra visão.
Amém? Então quero orar pela tua vida. Coloque a mão no teu coração. Se você tem alguém especial para apresentar, apresente ao Senhor. Nós vamos estar orando agora no nome de Jesus. Pai Santo e Deus Eterno, mais uma vez em oração, eu quero pedir a Ti, Deus Eterno, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu poder, Senhor, para visitar essas vidas que nos assistiram aqui nesses minutos. Senhor, aqui nós aprendemos, Senhor, 4 tipos de pessoas, meu Deus amados, que vivem a Tua presença. E nós queremos ser aqueles, meu Deus, com compromisso contigo, em que a palavra, Senhor, transforma e que vamos, Senhor, frutificar, levando o Teu Evangelho, a Tua palavra. Meu Deus, abençoe, Deus amado, Senhor, esta mãe, este pai de família, Senhor, que está apresentando, Senhor, há tanto tempo o Teu filho que está lá fora no mundo. Senhor, esta mulher que está com Teu marido, Senhor, até mesmo no vício da bebida, Pai, liberta este homem no nome de Jesus. Aquelas pessoas que se encontram, meu Deus amado, até mesmo com causas na justiça. Nesses últimos dias que estamos vivendo, Pai, visita, o Senhor é o advogado dos advogados e também é juiz. Meu Deus, julgue, Senhor, cada sentença do Teu povo nessa noite. Pai, aqueles que estão encarcerados, ó Deus querido, se alguém, meu Deus amado, que é conhecedor da Tua palavra, está naquele presídio, ou tem alma que precisa ser alcançada naquele lugar, visita, Deus amado, e usa, Senhor, esta pessoa que o Senhor permitiu estar naquele lugar para pregar a Tua palavra, o Teu Evangelho. Pai querido, aqueles que estão no leito da enfermidade agora nos assistindo, que está no hospital internado, eu peço a Ti, com a Tua onipresença, visite ele, visite ela. Meu Deus, levanta, Senhor, esta mulher, este homem daquela cama, daquele hospital, cura essa enfermidade agora, no nome de Jesus, ó Pai. Oh Deus eterno, Senhor, eu oro para os líderes também que estão, meu Deus, transmitindo ao vivo a Tua palavra, para aqueles que estão trazendo, Senhor, o ministério, Senhor, da pregação, os louvores através da internet. E nós sabemos que estamos vivendo tempos difíceis e os últimos instantes da Tua igreja nessa terra. Por isso te peço, Senhor, abençoe a cada vida nessa noite, em nome de Jesus. Assim eu te peço e te agradeço. Amém. Deus abençoe a tua vida, no nome de Jesus.